mandioca, que é o alimento básico na América, esse preço era o mais baixo possível, né? O que atendia tanto a população urbana pobre, mas também aos senhores de escravos, que compravam farinha para os seus cativos, né? Porque também quem produzia a farinha de mandioca, em geral, pessoas de nível social mais baixo, ex-escravos ou escravos em suas roças, etc. e tal, né? E, portanto, podiam ser remunerados, né, num patamar menor. Já o preço do açúcar, que era o produto nobre por excelência, né, e essa sociedade era tão desigual que até os produtos tinham qualidades diferentes, né, tinham produtos nobres e produtos vis, né, e isso é engraçado, né, só uma parênteses, porque a mandioca era o produto básico da alimentação, mas era o produto mais vil, né, ao mesmo tempo. E o açúcar era o produto nobre. E quem definia o preço do açúcar era também a Câmara, só que a Câmara, junto com o governador e com os comerciantes, né, definiu o preço dos açúcares, né, porque você não tinha só uma qualidade de açúcar, dos açúcares a cada frota, ou seja, a cada ano, né, quando chegava a frota, as frotas chegavam, seja no Rio, na Bahia, etc., né, definia-se o preço dos açúcares, os preços dos açúcares, né. Então, essa definição também é uma definição política, não tem nada a ver com livre mercado, não tem nada a ver com, né, compra e venda, demanda, etc. e tal. É a definição política do preço, né, mas feita na alta esfera, né, feita pelos interessados. Quer dizer, quando você fala que a Câmara, né, os senhores de engenho se reuniam, quer dizer que é todo mundo da mesma família, né, digamos assim, né, são famílias semelhantes, estão se reunindo, né, todos interessados, né, no melhor preço possível para o açúcar, né. Eu estou chamando atenção exatamente o fato de que, por um lado, né, essa economia ela está misturada, né, com os aspectos sociais e políticos, né. A gente pode falar aqui de uma economia costumeira, né, no sentido de uma economia ligada ao costume, né, aos hábitos de cada região, de cada localidade, e também a correlação de forças existente em cada localidade, né. Claro que, né, uma região onde não tem a produção de açúcar, por exemplo, né, questões talvez mais humildes, etc. e tal, essas questões do preço do açúcar não vai se colocar, ou vai se colocar de outra forma, né, regiões de Minas, por exemplo, já no século XVIII, né, a questão do abastecimento passa por outras esferas, né. E por fim, eu chamaria a atenção um tema muito caro à Geórgia, né, Geórgia, que é a questão do abastecimento das carnes verdes, né, que é fundamental. Carne verde, por favor, não é a carne que já está verde, tão velha, né, é a carne cortada, né, recentemente, que é para distinguir da carne processada, salgada, etc. e tal. Também que eu imagino que ela deve ficar verdinha mesmo. Esse é outro aspecto. Mas esse abastecimento também era responsabilidade da Câmara, mas a Câmara não buscava assim, vamos ver quem, né, vamos buscar uma livre concorrência, abrir o mercado para todo mundo, etc. e tal, né? Não, ela definia, né, através de um contrato quem deveria fornecer a carne por um ano, e era um sistema de monopólio, né? Geórgia pode falar melhor do que eu sobre isso, mas era um sistema de monopólio, né, com preço pré-definido da carne e obrigação de abastecer todo o termo da Câmara, ou seja, todo o que nós chamamos do município, né? Então, mais uma vez, um fenômeno fundamental de abastecimento da população ligado à esfera da política. Ligado à esfera da política e ligado à esfera local, é isso que eu quero chamar a atenção. Porque quando a gente vai no banco de dados, né, na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, a gente vê que a economia, assim como a escravidão, é uma grande ausente, né? E aí a gente tem que trabalhar com a ausência, né? Quer dizer, a ausência também nos fala, né? Quer dizer, não é a ausência total, né? A pouca presença dos assuntos econômicos, nós chamaríamos de econômicos, né? Eles não chamam assim, também nos fala, né, sobre como esses assuntos eram administrados, eram tocados, eram levados dentro dessa sociedade, né? Então, em mais de 20 mil correspondências do Arquivo Histórico Ultramarino, com o qual nós trabalhamos, apenas em 1010, 3,81% total, né, aparece o tema da economia, né? Se levar em conta o comércio, tá? Porque o comércio foi considerado aqui à parte, tá?
E ele aparece pouco, né, exatamente por conta disso. Quer dizer, esse é um tema local, né, ele é importante para a Câmara, ele é importante para as famílias, ele é importante, né, no dia a dia, mas ele não tem a ver com o rei, não tem a ver com a administração central. Aí vocês podem perguntar, bom, então por que ele aparece? Por que em certas ocasiões ele aparece? Né? Isso é um ponto importante. Quer dizer, ele aparece primeiro quando ele está ligado à administração de certos contratos. Né? Por exemplo, isso está ligado à fiscalidade. Né? O fornecimento de sabão preto, o fornecimento de tabaco, são todos contratos, eram monopólios, né? No caso do sabão, um monopólio lá em Portugal, mas que tinha reflexos aqui também. E esses monopólios eram de tantos reais, né? Eram monopólios do rei, mas o rei obviamente não ia fazer isso, né? Ficava vendendo fumo nem sabão, e ele arrendava isso, vamos chamar assim, né? Fazia um contrato e alguém fazia essa administração. No caso do tabaco, no Rio de Janeiro você não podia plantar tabaco, o tabaco tinha que vir da Bahia, mas era um contrato, né? Então esse contrato era administrado, né? E esse administrador, o responsável pelo contrato, tinha que, né, prestar contas, etc. E tal. Então, quando havia algum problema nesse contrato, no fornecimento de tabaco, etc. e tal, isso aparecia na documentação, né? A mesma coisa em relação ao sabão preto. Uma questão importante vai ser a questão das moedas, né? O ouro, por exemplo. E aí muito interessante, que a gente vai ver no século XVII, no século XVIII, né, o tema da moeda, do ouro, né, das moedas metálicas, aparecem de forma absolutamente distintas. A primeira coisa que a gente tem que ter em conta é que nessa sociedade aí, não só em Portugal, no Império Português, mas na Europa como um todo, nos impérios coloniais como um todo, né, você tinha uma circulação monetária que a gente chama de bimetálica, né, quer dizer, baseada no ouro e na prata. Na verdade é trimetálica, porque você tinha também o cobre para as moedas para as compras menores, né. Em Angola, por exemplo, só podia ocorrer moeda de cobre, né. Então, a questão do abastecimento dos metais preciosos era uma questão fundamental, né, para a economia e também para a política, né. Vejam que as moedas eram cunhadas com a efígie do rei, né, como ainda hoje, enfim, né, na Inglaterra, a Libra tem lá a figura da rainha, etc. e tal, né. Portanto, com a figura do rei, então, era um ato de soberania, inclusive, né. Ser um moedeiro, ser um membro da Casa da Moeda, significava ter uma série de privilégios, que era um posto da maior importância, né? Um artífice, de certa forma, né? Porque está cunhando moedas, mas não é qualquer um, né? É um personagem fundamental nessa sociedade. Então, ele possuía uma série de privilégios, os moedeiros possuíam uma série de privilégios. E no século XVII, a gente vai ver que há uma grande carência de metais preciosos, tanto em Portugal quanto na América Portuguesa, por conta de grande parte da restauração. Na restauração, ou seja, o fim da União Ibérica, significou também o fim do acesso direto de Portugal ao Rio da Prata. Era pelo Rio da Prata, fundamentalmente, que Portugal tinha acesso à prata da América Espanhola, né, e com isso conseguia se abastecer de metais preciosos, sobretudo de prata, né. Isso vai ser um problema, né, a partir de 1640. Problema tão grande que quando, em 1648, né, o Salvador Corrêa de Sá, saindo do Rio de Janeiro, né, diretamente para Luanda, retoma Luanda, né, dos holandeses, o primeiro lugar para o qual ele manda um barco cheio de escravos não é nem Rio de Janeiro, nem Salvador, nem Pernambuco, é Rio da Prata. Por quê? Porque ele está tentando exatamente reativar o comércio com o Rio da Prata, para reativar o comércio de prata, né, o acesso à prata espanhola. E isso é fundamental. Então, isso é um problema muito concreto, né? E aí vejo que essa questão de enviar escravos, né, para o Rio da Prata nos chama a atenção para a questão da escravidão, né, através do tráfico de escravos, para uma questão econômica, carência de metais preciosos, uma questão política fundamental, né, ligada à guerra, mais uma vez, né? Quer dizer, esses elementos estão todos entremeados, a gente não pode tentar separá-los, né? A gente até na nossa cabecinha de século XXI consegue separar,
né? Mas esses fenômenos estão absolutamente entremeados, né? Então, no século XVII, a questão dos metais preciosos, do ouro, da prata, aparece sempre na documentação como um problema, né? Não há metais preciosos, há carência. Então o Rio de Janeiro reclama, a Bahia reclama, né? Lá em Portugal reclamam, né? E como resolver isso, etc. Então isso é um problema, né? A carência de metais preciosos é um problema, e como resolver esse problema? E é assim que a questão aparece. No século XVIII é interessante porque, né, a gente sabe, no final do século XVII tem a descoberta do ouro em Minas, etc. e tal, parará. E no século XVIII, a gente pode pensar, nossa, então vai ter, né, uma série de documentos falando, né, sobre o ouro, o tempo todo ouro, né, e não é assim, né? Curiosamente, você tem menos documentos falando sobre a questão da mineração do ouro no século XVIII do que falando sobre o ouro o ouro, não, enfim, a carência de metais preciosos, de forma geral, no século XVII, né? Isso tem a ver exatamente com o fato de que aquilo que era problema deixou de ser problema, né? Ou seja, havia uma carência de metais preciosos que não existe mais. Agora o problema é administrar o ouro, né? Então quando o ouro aparece mais uma vez como problema, né, ligado à administração, né? Então é o contrabando do ouro, né? É a fuga do ouro para Angola, a fuga do ouro para a Costa da Mina, é o ouro que vai para o Rio da Prata, né? E isso é muito interessante, porque na verdade você tem um grande fluxo de ouro para o Rio da Prata para ser trocado por prata, né? E há um grande fluxo de prata no sentido contrário, né? Essa prata é contrabandeada, é claro, isso não é um comércio legal, né? Mas você tem trabalhos para Portugal que mostram que em peso, né? Em peso, que é claro que a prata vale muito menos do que o ouro, mas em peso, a prata cunhada na Casa da Moeda de Portugal equivale a 97% do ouro cunhado. Isso é praticamente a mesma coisa, né? Então, a questão agora não é mais a escassez, é a administração. Então, o que aparece geralmente no primeiro momento é a questão do contrabando, do desvio, do descaminho, etc., do ouro, né? Mais tarde, com o desenvolvimento do comércio, é o descaminho de forma geral, né? O contrabando de forma geral aparece de forma muito clara, e a administração, quer dizer, é a questão da Casa da Moeda, que é fundada no Rio de Janeiro, em 1703, mais tarde a Casa da Moeda Salvador, é a questão, né, das casas de fundição em Minas, etc. Enfim, essa administração, né, do ouro, da cunhagem do ouro, isso é que aparece na documentação, né? Então, não é o tema, não é o dia a dia, não é a economia, não é o abastecimento, não é, né, enfim, esses fenômenos econômicos, né, que nós chamaríamos mais comuns, né, que aparecem na documentação. O que aparece são sempre os problemas, né? Eu costumo dizer que não há boas notícias quando se fala de economia, né, mas problemas a administrar, né? Não quer assim, encontrou ouro, não sei, não, você não imagina, chegou o ouro, não sei o que, isso é um problema. Um problema sério ligado ao ouro no início do século XVIII, mais uma vez, é a questão do tráfico, né? Porque com um grande afluxo de ouro, você tem também uma grande demanda por escravos na região das Minas, né? E esses escravos em Minas custam caríssimo, né? Muito mais caro do que os senhores de engenho na Bahia podem pagar, né? Então vocês podem pensar que, pela lógica, a coroa devia, né, se lixar para os senhores de engenho, que se lixem lá, e vamos mandar todo o ouro, né, todos os escravos para as minas, né, porque é lá que está a riqueza, etc. e tal. Só que não, né? Na realidade, a coroa se preocupa, ela tenta inclusive limitar o número de escravos que vão para as minas para garantir escravos para os senhores de engenhos na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque isso tem a ver com os equilíbrios sociais existentes, tem a ver com as alianças políticas que as coroas já possuem. Ela precisa desses senhores de engenho, ela precisa dessas câmaras que são governadas por esses caras, né? Ela precisa desse apoio político. Então, por mais que ela apoia e, obviamente, né, tem interesse na mineração, em todo o recurso que ela pode advir da mineração, ela tem interesse também na sobrevivência dessas alianças políticas, né? E, portanto, há uma tentativa no sentido não de acelerar, mas, pelo contrário, de limitar o número de escravos que iam para as minas, né? E limitar o número de escravos que vêm para o Rio de Janeiro, né? Porque no século XVIII, como o ouro sai fundamentalmente pelo Rio de Janeiro, é também pelo Rio de Janeiro que entram os escravos que vão para as minas,
né? E aí isso começa a ser uma disputa desfavorável para a Bahia é a grande capitania da coroa portuguesa, e a coroa tem que olhar pelos senhores de engenho baianos, né? Então, queria chamar a atenção para esse aspecto que é fundamental, né? Pensar esses fenômenos, né? Quer dizer, economia, moeda, comércio, esses fenômenos que para nós, né, são econômicos puros, digamos assim, né, nessa sociedade estão misturados, né? Quando eu falei de economia costumeira, né, eu estou chamando a atenção exatamente para aquilo que se denomina de direito costumeiro, né, ou seja, né, uma organização jurídica, digamos assim, informal, né, de caráter local, né, baseada exatamente nos costumes, né, aquilo que em inglês se chama common law, né, e que era de extrema importância na sociedade portuguesa, que vai ser de extrema importância também no ultramar português, né, quer dizer, a consideração, né, dos costumes, dos hábitos locais, né, ele é fundamental tanto na esfera da política, né, como na esfera também da economia, até porque as duas, né, estão promiscuamente juntas, digamos assim, né? Então, pensar, né, a economia não é exatamente porque ela não está numa esfera macro, né, não dá para pensar uma macroeconomia como nós entendemos hoje, né? Pensar a economia é pensar o local, né? E pensar o local é pensar o costume, né? E, portanto, entender esses fenômenos econômicos, embora, é claro, eles tenham um aspecto geral, né? Eu quero dizer com isso, né? O ouro que né, enviado, né, que vem para o Rio de Janeiro, ele vai, né, para a Europa, vai para a África, vai para não sei para onde, etc. Então tem uma conexão com outras regiões.